Fala galera, tudo bom? Meu nome é Fernando e a gente está aqui para fazer o review de Um Lugar Silencioso Parte 2. A sequência é dirigida pelo John Krasinski, que estreou, já está há alguns dias no cinema. E eu tô aqui para dizer o que eu achei, quais foram os erros, quais foram os acertos e principalmente qual é o veredito da sequência de terror de um dos filmes mais aguardados do ano. Então fica ligado. Bom, e o filme começa, né, contando a origem dos alienígenas, algo que não foi abordado no primeiro filme da franquia. No primeiro filme a gente tem mais a vida da família Lee sendo, da família do Lee sendo contada, né, da família Abbott. Eles vivendo o dia a dia deles e tentando construir algum tipo de vida normal dentro dessa nova dinâmica após o mundo ser invadido por alienígenas. E o que acontece nesse segundo filme é que a gente começa já entendendo como eles vieram. Ah, o Lee tá com seus filhos num parque. O filho mais velho deles, o Marcos, tá jogando. Vai jogar beisebol. E do nada, um meteoro surge no horizonte e esse meteoro cai na Terra. Você já tem alguns sinais que foram construídos no primeiro filme, de que os alienígenas estão presentes, então os animais, por terem um tipo de vibração e conseguirem ouvir um tipo de vibração diferente dos humanos, são alertados primeiro. Você tem os eletrônicos parando de funcionar, como no primeiro filme. E começa tem um começo ali de um desespero, de uma situação de pânico coletiva. E o que acontece é que em determinado momento no começo do filme aparece o primeiro alien. Então rola aquele pânico geral, aquele desespero geral, aquela correria. E nessa primeira sequência tem uma das cenas que mais me chamou atenção e eu creio que seja uma das melhores cenas da trama, provavelmente uma das cenas mais difíceis de serem feitas, que é a cena do ponto de vista da filha dele, da Regan, que é interpretada pela belíssima e muito talentosa Millicent Simmonds, que é uma atriz que ela é naturalmente surda e ela fez um papel excelente no primeiro filme e ela voltou e nesse filme ela expande a atuação dela. A atuação dela é provavelmente a melhor atuação do longa. E essa sequência é do ponto de vista dela, então toda vez que a câmera muda pro ponto de vista dela, o som é cortado. Você tem uma sequência de cinema, muda. Você tem uma sequência de cinema onde não tem som. E isso é algo que é pouco visto nos filmes, né? E muito mais do que isso, é muito difícil de você encaixar num filme. Porque você tem que lidar somente com a imagem, você tem que cativar somente com a imagem. Então você vê do ponto de vista dela, enxergando tudo aquilo, todo aquele desespero, o pai dela correndo, os aliens a perseguindo. Então é uma cena incrível. E, bom, depois que acontece todo esse desespero, depois que os aliens chegam na Terra, o filme corta pro presente. No presente, o Lee, que é interpretado pelo diretor John Krasinski, já faleceu. E agora a família é composta pela Regan, pelo Marcos e pela Evelyn, que é interpretada pela mulher do John Krasinski, Emily Blunt. E eles estão tentando ter uma vida normal. O filme parte, depois que o filme corta do início, o filme parte exatamente de onde o primeiro longa termina. E o filme traz uma questão de como eles vão sobreviver agora, com essa figura paterna perdida, como eles vão ter forças para continuar. Durante o filme, a fotografia e a imagem elas são muito pertinentes. Eles focam muito em detalhes. Você consegue perceber desde coisas mínimas como o andar deles até a questão do movimento, de você levar o bebê dentro de uma caixa e como isso influencia a movimentação da família, a velocidade da família. Então são tópicos muito bem abordados. Eu acredito que o filme ele tentou explorar núcleos diferentes. Em determinado momento no longa formam-se 3 núcleos. O primeiro núcleo é o da Evelyn, da Emily Blunt, sozinha. Ela tem que fazer uma quest para buscar o cilindro de oxigênio que permite o bebê dela dormir e não fazer barulho. Você tem a saga da Riga com o Emmett, que é interpretado pelo Cillian Murphy.
e é um excelente ator. Ele aparece nesse segundo filme. Desde o começo do filme é perceptível que ele é um amigo próximo da família, e depois disso ele vira uma figura paterna postiça, digamos assim, uma figura paterna que entra ali para tomar o lugar, não tomar o lugar do Lee, mas servir como se fosse a âncora dessa situação. E ele entra em um núcleo com a Regan, porque a Regan tem essa questão do pai dela muito dentro dela. Ela ainda se culpa muito pela morte da criança caçula no primeiro longa, então ela tem esse senso de justiça, esse senso de querer construir algo, de querer achar qual que seria o meio de acabar com esses alienígenas, qual seria a cura, né? Então, em determinado momento do filme, ela parte na sua própria jornada, e a Evelyn suplica ao Emmett que ele vá atrás dela, porque a Evelyn não acredita que a Regan consiga sobreviver no mundo sozinha. Então cria-se um outro núcleo, que é o núcleo da Regan e do Emmett. E o último núcleo fica por conta do Marcus com o bebê. O Marcus, ele ganha muita maturidade nessa trama. Ele parte da premissa de que agora ele é o homem da família e que ele precisa cuidar ali das duas mulheres que estão junto a ele. Então ele toma conta do bebê. Apesar disso, ele tem aquele instinto de criança, aquele instinto curioso. Isso acaba influenciando negativamente a vida da família em alguns momentos. Mas o filme, no geral, ele se desprende muito bem. Ele é um filme que desenvolve muito bem. E apesar dele criar 3 núcleos e dele ficar alternando as cenas entre esses 3 núcleos, ele flui muito bem. Ele não te deixa confuso, você entende o que está acontecendo. E muito mais do que isso, você se aprofunda. Ele é um filme que, apesar de usar muito do silêncio, ele traz muita atenção. Você fica muito apreensivo do que está acontecendo, principalmente nas cenas da Regan com o Emmett, porque são cenas que lidam direto com a questão dos alienígenas. Então você fica muito apreensivo, você realmente não sabe o que vai acontecer. A questão do jumpscare está presente nesse filme. E o filme desenvolve muito bem, ele vai até um ponto onde ele responde muitas questões, tanto de qual foi a origem dos alienígenas, de como você pode acabar com eles. Existe uma cena que um alienígena, um dos aliens, cai na água, e daí você descobre que eles não resistem à água. Então ele responde algumas questões, ao mesmo tempo ele deixa aberta outras questões. Porque em um determinado momento a Regan ouve pelo rádio uma música, e ela desconfia de que essa música está sendo transmitida através de uma rádio em algum lugar onde as pessoas sobreviveram, onde não há mais nenhum alienígena. Então ela tenta buscar esse lugar para poder encontrar um meio de acabar com isso de forma definitiva. Então você acaba sentindo outras perguntas nascendo, do tipo, quantos grupos desses existem, e será que realmente é só em ilhas, ou existe algum outro tipo de terreno onde esses alienígenas não prevalecem? Então ele é um filme que, ao mesmo tempo que ele fecha algumas questões, ele abre outras. No geral, o elenco trabalha muito bem, é um elenco sensacional. Como eu já disse aqui, a Emily Blunt é fantástica. No primeiro filme ela já estava sensacional, apesar dela não ter tanto espaço como o John Krasinski. Ela ganha muito espaço nesse filme, ela amadurece muito. A atriz que faz a Regan também, a Millicent, ela é muito boa. Ela realmente consegue transmitir toda a sensação de ser uma pessoa surda em um mundo onde você não pode fazer nenhum tipo de barulho. Então você é imersivo ao filme, você acaba entrando dentro daquela trama. E a adição aí do Cillian Murphy é muito boa, porque ele é um ator muito experiente, e apesar da gente não ter um background do que aconteceu dele, ele acaba explicando o que aconteceu com a família dele no meio da trama. Mas você vê que ele tem um senso de querer fazer justiça, porque ele também se culpa pelas coisas que aconteceram com a família dele. Então ele acaba abraçando a Regan, ele acaba abraçando a história que a Regan quer buscar, e por mais que a mãe dela pediu para ele trazê-la de volta, ele dá uma carta branca, ele dá uma chance, e ele sente ali uma oportunidade dele poder fazer todo tipo de justiça que ele não fez no passado com a família dele. Então é isso, e daí no final do filme você descobre
que acaba o plano da Regan e do Emmett. Eles encontram uma ilha e nessa ilha eles acabam encontrando uma rádio que pode transmitir de forma maior e mais ampla o sinal do aparelho auditivo da Regan, que desde a primeira trama é tido como a única coisa que pode fazer o alien ficar confuso e assim ser morto. Então no final eles conseguem chegar até essa rádio ela serve como ponto de partida desse sinal. E apesar de ser um final que ele é previsível, você acaba imaginando, depois que você encontra essa ilha e que você vê a estação de rádio, que em algum momento ela vai colocar o aparelho auditivo ali, e que esse aparelho vai acabar mudando a história, que esse aparelho vai conseguir fazer com que os aliens sejam mortos, né? Ele é um final que ele fica aberto, e ele fica, no meu ponto de vista, um pouco aberto demais. Eu acho que o John Krasinski, ele não quis deixar nenhuma ponta particularmente solta, e ele acabou com isso deixando várias pontas soltas. É muito cabível uma parte 3, quando você vê o final da parte 2, porém é um final muito aberto, é um final muito amplo. Eu acho que se você adicionasse ali 5, 10 minutos de filme, você conseguiria construir um final melhor, um final mais focado, e assim você fecha a trama de uma maneira melhor. E é isso, o filme como um todo ele funciona muito bem, ele é um clássico de terror, ele mistura a tensão e ele mistura o susto com o silêncio, que é algo que é uma fórmula que funciona muito bem, mas não estava sendo vista tanto nos filmes de terror mais atualmente, nos filmes mais recentes. Então, a direção do John Krasinski ela é incrível. Lembrando que o longa já tem um spin-off confirmado. Não vai ser dirigido pelo John Krasinski. O John Krasinski vai supervisionar o projeto, mas não vai dirigir. Esse longa ainda ele não tem um roteiro pronto, mas ele vai acontecer. A gente não sabe qual que vai ser o objetivo desse longa. Mas você vê que é uma franquia que está funcionando. É uma franquia que está funcionando, recebeu várias críticas positivas. Ela tem... Na bilheteria ela está indo muito bem, principalmente nos Estados Unidos. E eu acho que o filme é muito bom. Eu vou dar uma nota aqui, seguindo nosso sistema de notas das capivaras de 1 a 5. Eu vou dar 4 capivaras e meia. Eu acho que é um filme que funciona muito bem. E se não fosse pelo final, que é um pouco amplo, seria um filme 10 de 10. Pra mim é um filme muito bom. Pra mim o John Krasinski tá aí perto do seu ápice na direção. Como eu disse, a personagem da Regan, a atriz, ela amadurece muito a atuação dela, realmente uma atuação de ponta, uma atuação que sobressai a atuação da Emily Blunt, apesar da Emily Blunt ser uma atriz muito famosa, que inclusive vai estar no filme que está estreando aí, o Jungle Cruise da Disney, mas a Regan, realmente a Millicent é uma atriz fantástica. Então fica a dica aí para quem quiser acompanhar, tanto o primeiro filme como a parte 2 que está no cinema agora, são ótimos filmes. Se você gosta de um filme de terror, se você gosta de um filme que te traz essa adrenalina, que te traz essa tensão, mas que ao mesmo tempo tem uma trama muito boa, vale a pena. Um Lugar Silencioso parte 2 é um filme que tem total qualidade de te entreter, que tem total qualidade de te passar as emoções que eles querem na trama, e é um filme excelente. Então é isso, deixa nos comentários pra gente o que vocês acharam do filme, se vocês assistiram ou não, quantas notas vocês dão. Não se esquece de curtir o canal e se inscrever. Valeu!